Vou te passar o que eu aprendi em anos estudando comunicação em alguns minutos, bem rapidinho. Uma coisa que mudou tudo pra mim foi entender que esses grandes comunicadores, essas pessoas super interessantes, que elas parecem ser interessantes o tempo inteiro e parece que elas nasceram assim. São pessoas super sortudas que conseguem brincar com as palavras e contar uma história como ninguém. E você pensa, nossa, mas ele nasceu assim, eu nunca vou chegar nesse nível. E aí eu demorei pra caramba pra entender que essas pessoas super interessantes, elas têm histórias de bolso. Então, conforme elas vão contando alguma história, sabe aquela fofoca que você conta da sua vida pra alguém? Quando ela percebe que essa história, que essa fofoca, ela gerou um impacto, então a partir daquele momento ela já entende. Essa é uma boa história. É uma boa história, ela guardada no bolso e ela vai sendo trabalhada cada vez que vai sendo contada. Porque todas as vezes que vamos contar uma história, a gente conta diferente. Tanto porque podemos ali estar querendo valorizar uma parte diferente da história para chegar em diferentes conclusões, ou pela pessoa que está ouvindo, ou mesmo porque nós somos assim. Cada dia estamos de uma forma, vamos lembrar de um detalhe diferente, vamos esquecer de outro detalhe, e a história vai saindo diferente, mas você vai percebendo que vai gostando mais de uma forma, gostando menos da outra, e vai lapidando essa história, que vai ser uma história de bolso. Com o tempo, você vai tendo várias histórias dentro de situações diferentes, histórias de medo, histórias de glória, de conquista, histórias de que tudo deu errado, que na verdade são as melhores histórias, onde tudo dá errado, história de traição, história... Então você vai tendo ali uma bagagem de história que vai poder usar no momento que for necessário. Você vai poder usar numa palestra, você vai poder usar numa aula, você vai poder usar numa conversa. Você vai ter as histórias e vai, até a mesma história, conseguir aplicar ela para diferentes contextos e até para tirar conclusões diferentes da mesma história. Às vezes a gente vai falar em público, bate aquele nervosismo, mas a gente sabe que tem que falar. Então o que a gente faz? Fala logo tudo que tem pra falar. Fala, meu Deus, eu vou falar logo, porque já acaba, né? E aí começa a falar super rápido. E ninguém entende nada. Ninguém entende nada porque você tá cuspindo palavras e não pronunciando as palavras. Eu sempre achei que eu falava super rápido, mas as pessoas sempre falavam que eu era muito zen, que eu era muito calma, que eu falava muito devagar. E esse foi um benefício pra mim, porque eu não tive esse problema de ter que me educar a falar devagar, a pronunciar cada sílaba da palavra. Se você tá agoniado para cuspir as palavras, a pessoa não vai entender básico, que é a palavra que você está falando. Imagina se ela vai entender o objetivo da sua comunicação, se ela vai chegar onde você quer que ela chegue. Se ela não está entendendo a sua pronúncia, não vai acontecer. Então é muito importante falar devagar, porque isso te possibilita pronunciar cada sílaba. Além disso, falar devagar também te dá tempo para pensar na próxima coisa que você vai falar. Se você fala muito rápido, não dá tempo. E aí, nesse espaço entre o que você acabou de falar e a próxima coisa que você vai falar, você pode tender a colocar coisas. Por exemplo, eu fiz isso tô lembrando do que eu vou falar. Só que esse espaço que eu lembro, ele não precisa ser preenchido. Ele pode ser o silêncio. E aí, você já tá falando devagar, o que já dá mais tempo de você pensar no que vem. Se você precisar de mais tempo, você coloca o silêncio, você pode usar o silêncio. O silêncio, na verdade, é muito importante na comunicação. Preste atenção quando você for assistir filme. Preste atenção naquelas cenas onde o diálogo carrega a cena. Sempre existe muito silêncio, porque sem o silêncio não existe força nas palavras. Então, com o tempo, você vai ganhando a habilidade de colocar esse silêncio no lugar certo. Então, em vez de colocar no final do seu raciocínio, você raciocinou, aí o silêncio para você pensar no próximo raciocínio.
Com o tempo você consegue, em vez de deixar esse silêncio aqui, você consegue brincar com ele e colocar ele em lugares estratégicos da sua fala para que ele dê ênfase a partes mais importantes da história e até alguma palavra que carregue ali a história, a intenção do que você está falando. É bom ter falado de palavra, porque às vezes a gente vê alguém usando umas palavras diferentes e acha que essa pessoa está querendo falar difícil para causar impacto, né? Para parecer que ela é mais inteligente. Às vezes é, mas às vezes ela precisa usar essas palavras porque elas carregam, elas estão muito mais próximas do significado que ela quer transmitir. Essa é a palavra ideal para transmitir a mensagem que ela quer transmitir. E se ela usasse aquela palavra mais comum, aquela palavra se aproxima mais de outro significado do que essa. Às vezes a gente acredita que tem um monte de palavras para falar a mesma coisa. De fato tem. Mas quando você vai olhar de pertinho cada uma delas, consegue perceber que elas têm pequenas diferenças. Porque a língua é construída baseada na necessidade daquele povo, numa cultura. Então são muitas camadas que existem dentro de cada língua, dentro de cada palavra, dentro de cada expressão. E quando a gente conhece, consegue ter um lexo maior de palavras, a gente consegue se expressar melhor, porque consegue entender qual é a melhor palavra para aquele momento, para aquela intenção, para aquela fala, para aquela mensagem. Por isso que é bom a gente ler, porque aprende novas palavras para que a gente use nas nossas histórias, além de aprender também a forma que cada um conta suas histórias e eles começam a inspirar a gente. Sempre vejo muita gente falando sobre confiança quando vai falar de oratória. Eu vi muito isso porque eu estudei muito e todo mundo falou. Mas é muito difícil criar confiança quando não se tem repertório comportamental. Então, se você não se expor, não existe confiança. Vai ter confiança no momento que você se expor, você entender quem você quer ser naquele ambiente, criar uma resposta fixa para usar de acordo com esse contexto, e aí você cria a sua confiança. Vou aplicar isso que eu tô falando com um exemplo que vai ficar muito mais claro. Como é que eu vou subir num palco pela primeira vez na minha vida para falar para 500 pessoas com confiança se eu nunca fiz isso? Eu posso fingir bem, mas eu não vou estar. E eu não consigo que meu corpo finja bem. Eu tento me maquiar, mas as minhas expressões, a linguagem corporal, ela vai falar. Agora, se eu aceito falar para 10 pessoas, depois para 20, depois para 30, depois para 50, depois para 100, depois para 500, eu vou criando um repertório comportamental. Eu me exponho ao ambiente de palco, mesmo com todo o nervosismo que isso me oferece. E aí eu vou ter um comportamento em cima desse palco. Esse comportamento vai me dar uma resposta. Eu gosto de me comportar assim no palco? Sim. Não. Gostei de tal coisa? Não gostei de tal coisa? De acordo com essas respostas, você vai criando o seu comportamento ideal em cima do palco. E a partir do momento que você tiver esse comportamento ideal escrito não, né? Pode estar só na sua cabecinha. Aí você vai subir no palco com confiança, porque você sabe exatamente o que você vai fazer em cima do palco. E para finalizar lá em cima, o muito importante é que se a gente estiver falando de comunicação, que não é de palco, né, é uma comunicação interpessoal ali no sentido de um par ou um grupo, você precisa aprender a ouvir. E aprender a ouvir é muito mais difícil do que parece, porque muita gente tá presente e tá olhando para quem tá falando, mas ela não tá ouvindo, ela tá em Nárnia. Eu sei que você é desfocado, TDAH, nananana, mas precisa exercitar o hábito de ouvir, tá acabando meu tempo. Precisa exercitar o hábito de ouvir porque você precisa fazer boas perguntas. E as boas perguntas só vêm de quem tá prestando atenção, de quem consegue tirar o melhor do que tá sendo ouvido. Os gatos tão loucos aqui. Mas eu sei que você vai voar, não tem problema você voar. Volte no momento que você perceber. Ouvir uma habilidade que vai melhorar sua relação com todo mundo e sua comunicação em 100%. Aprenda a ouvir. E o meu tempo acabou.